A história de Sodoma e Gomorra, cidades mencionadas no livro de Gênesis, é uma das exposições mais conhecidas e impactantes da Bíblia. Essas cidades se tornaram sinônimo de perversão e juízo divino, sendo lembradas por seu pecado e destruição. Mas o que realmente significa o termo sodomita na Bíblia? Qual é a origem dessa palavra e como ela foi interpretada ao longo do tempo? Neste texto, vamos explorar essas questões, trazendo uma análise bíblica profunda, curiosidades e uma aplicação prática para os dias de hoje. A primeira menção de Sodoma ocorre em Gênesis 13, do verso 10 ao 13, onde Abraão e Ló, seu sobrinho, se separam, e Ló escolhe habitar nas planícies do Jordão, próximo a Sodoma. A cidade é descrita como sendo extremamente próspera, mas também notoriamente ímpia. A expressão sodomita é geralmente associada ao pecado de Sodoma, descrito em Gênesis capítulo 19. Quando dois anjos, enviados para resgatar Ló e sua família, chegam à cidade. Os homens de Sodoma cercam a casa de Ló, exigindo que ele entregue os visitantes para que possam abusar deles. Essa tentativa de violação sexual coletiva é interpretada como um dos exemplos do pecado da cidade, levando à destruição divina com fogo e enxofre. Gênesis 19, versos 24 e 25. No entanto, a Bíblia não se limita a descrever o pecado de Sodoma apenas como imoralidade sexual. Em Ezequiel 16, versos 49 e 50, encontramos uma ampliação dessa definição. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, por isso as tirei dali, vendo eu isso. Aqui, o profeta Ezequiel denuncia o orgulho, a opulência, a negligência dos necessitados e as abominações cometidas pelo povo de Sodoma, indicando que a perversidade sexual era apenas um dos aspectos de sua maldade. O termo sodomita também aparece em outras passagens bíblicas, principalmente no Antigo Testamento, referindo-se às práticas religiosas pagãs e à prostituição cultual. Em Deuteronômio 23, nos versos 17 e 18, por exemplo, é proibido que os filhos de Israel se envolvam em práticas associadas aos sodomitas. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trarás salário de prostituta nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque ambos são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Aqui, sodomita é uma referência à prostituição sagrada, uma prática comum nas religiões cananeias, onde tanto homens quanto mulheres se prostituíam em templos como parte de rituais religiosos. No Novo Testamento, o termo sodomita não é utilizado diretamente, mas as cidades de Sodoma e Gomorra são mencionadas várias vezes como exemplos de juízo divino sobre a impiedade e a rejeição de Deus. Em Lucas 17, do verso 28 ao 30, Jesus alerta que o dia do Senhor será como nos dias de Ló, onde as pessoas viviam despreocupadas, até que o julgamento repentino as alcançou. Judas capítulo 1, verso 7, reforça essa ideia ao afirmar que Sodoma e Gomorra, havendo-se entregue à prostituição e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Mas afinal, qual é a aplicação dessa história para nós hoje? O termo sodomita foi historicamente carregado de conotações pesadas.
frequentemente utilizado para condenar comportamentos específicos. Contudo, a Bíblia nos mostra que o pecado de Sodoma vai além de qualquer ato isolado. A verdadeira transgressão foi a rejeição dos valores divinos, a hospitalidade, a justiça, a compaixão pelos necessitados e o respeito pela dignidade humana. Sodoma se tornou um símbolo da degradação moral que ocorre quando uma sociedade se afasta de Deus e de seus princípios. Hoje, a mensagem de Sodoma serve como um poderoso alerta contra o orgulho, a indiferença e a impiedade. Ao refletirmos sobre o que significa ser um sodomita, no contexto bíblico, somos chamados a examinar nossas próprias vidas e a sociedade em que vivemos. Estamos vivendo de acordo com os valores que Deus nos chama a seguir ou estamos repetindo os erros do passado? A destruição de Sodoma não foi apenas um castigo, mas um aviso para todos os tempos. Que possamos aprender com essa história e buscar uma vida que agrade a Deus, fundamentada na justiça, na compaixão e na santidade. O relato de Sodoma e Gomorra nos desafia a reavaliar nossos valores e comportamentos. Precisamos estar atentos para não cair no mesmo erro de orgulho, egoísmo e indiferença que levou à queda dessas cidades. A verdadeira justiça, segundo a Bíblia, vai além de evitar pecados específicos. Ela exige uma transformação do coração e um compromisso com os princípios divinos em todas as áreas da vida. Que possamos usar essa história como um espelho para refletir sobre como estamos vivendo hoje e buscar uma vida que verdadeiramente honre a Deus. Quero te agradecer por estar aqui no canal. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este conteúdo. Assim você estará nos ajudando a alcançar mais pessoas.